Oi. Bom dia, irmãos. Graças e paz. Vamos orar, pedindo a Deus a graça e a sua misericórdia nesta manhã. Oremos. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos encontramos aqui esta manhã, ó Pai, para aprender mais deste assunto importante para o teu povo, para a tua igreja, que é o pacto e a missão, Senhor, do teu povo. Ó Deus, nesta manhã pedimos que o Senhor seja conosco, que o Senhor seja com o pastor que irá ministrar esta aula, e que tudo aqui que for feito, Senhor, todo serviço cultico, seja para a glória do teu nome. A Deus, nós te pedimos que o Senhor seja conosco, que o teu Espírito Santo esteja nos fazendo, Senhor, estar atentos a tudo que for dito aqui, Pai. Assim, Deus, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, lá no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 14. Vamos fazer uma leitura alternada. João capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. A palavra de Deus nos diz assim, João 1, do verso 1 ao verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe mais esta manhã e que nós venhamos a entender esse assunto tão importante para o povo de Deus, que é o pacto e a missão da igreja. Quero convidar o nosso irmão e diácono Afrânio para cantar dois hinos. Hino 308 e o 320, do Inário Novo Cântico. Amém? E o 320. 308. Nas tormentas desta vida, perto está a perdição, aos incautos navegantes, quem trará a salvação. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar.
chega sempre em graça imensa e com amor do eterno Deus cumpre a nós mostrar o rumo do caminho para os céus. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Nuvens de paixão mundana não nos deixam ver o sol. Oh, mostremos o perigo com as luzes do farol. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Aos errantes insensatos que ao porto divinal em Jesus haver o abrigo do furor do tempo. Resplandeça, resplandeça nossas luzes através do escuro, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Noite eterna se aproxima, tenebrosa em seu horror, clama, avisa aos infelizes, estamos para o Salvador. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Resplandeça, resplandeça nossas luzes pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Amém. O 320 agora, irmãos. Não somente ao se fazer trabalho singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes a executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Ó, talvez alguma vida possa confortar com palavras lindas de amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha, brilha no meio do pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Por maior que venha a ser o teu esforço aqui, por
mais firme a tua devoção. Quantas almas ainda jazem ao redor de ti, na mais total escuridão. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Brilha, igreja, brilha. Pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Amém, igreja. Amém, irmãos. Ontem nós já fomos abençoados, né? Com a introdução do assunto. Então hoje vamos continuar sendo abençoados. Quero chamar aqui o pastor Reverendo Alex para continuar. Meus queridos irmãos, muito bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se eu teria tempo agora ou ao final para falar um pouquinho sobre o seminário. Tá. Então, irmãos, eu fui colocado por Deus ali como diretor daquele seminário, né? E logicamente que um dos papéis que devo exercer é de representar esse seminário por onde quer que o Senhor nos leve, visando tornar conhecido o seminário, captar novos alunos e até mantenedores também para o nosso seminário. Então, nesse sentido, eu quero, em primeiro lugar, me deixar aqui aberto a qualquer dúvida que possa existir, né? Quer sobre a parte acadêmica, quer sobre a parte diz respeito à moradia, estadia lá no seminário. Então, se porventura tiver pessoas interessadas nesse sentido, de estudar lá, pode conversar que eu terei o maior prazer de atender particularmente também. Além disso, irmãos, falar sobre os nossos cursos, que é outra coisa que nós temos lá no nosso seminário. Então, vamos por partes. Primeiramente, o seminário é uma instituição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu costumo dizer que não é um seminário de fundo de quintal, né? É um seminário que foi recebido pela igreja oficialmente desde 2002. Então, agora nós vamos fazer 31 anos de existência. Então já tem uma história, formado vários alunos, mais de 200 alunos do bacharel espalhados nesse Brasil e até fora dele também trabalhando. Então é um seminário que, graças a Deus, está consolidado. Nesse sentido, irmãos, há uma avaliação que é realizada anualmente com todos os seminários da IPB. E pela graça de Deus, você tem aqui perto de vocês aquele que, dentro desta avaliação, tem se colocado como um dos melhores seminários do Brasil, pela avaliação que é feita, não só dos alunos, mas também da parte acadêmica, através de um provão que é realizado, onde o aluno egresso dali é examinado em todas as matérias que ele estudou ao longo dos 4 anos. Então você tem um seminário de qualidade na sua região. Para além disso, nós temos uma estrutura física invejável. São cerca de 16 mil metros quadrados. Ali dentro nós temos 32 residências para os alunos solteiros e casados. Hoje mora mais de 120 pessoas dentro do seminário. É um oásis dentro da cidade. Bem arborizada, as crianças amam. Eu fiz o convite para vocês, eu espero que um dia vocês possam ir lá para conhecer, ver com os olhos. Essa semana nós recebemos um aluno que veio do Ceará, foi com o pastor Amadeu lá. E ele disse, olha, eu via pela internet, via pelo Instagram, essas coisas, mas a realidade é muito diferente para melhor. E aí eu fiz o convite e vou fazer mais específico. Se tem algum candidato, pastor, algum presbítero, diácono, pode ir lá. Ficará hospedado conosco. Então não se preocupe com a hospedagem, só o deslocamento, logicamente, para que o aluno possa conhecer aquele que será o futuro tutor, quem sabe até participar de alguma aula, uma semana teológica, ter contatos com os professores, com os familiares, conhecer as casas, porque eu acho que tudo isso ajuda dentro do processo decisório. Então fica aí o convite para vocês conhecerem, tá bom? Além disso, nós temos alguns cursos em 3 instâncias.
Nós temos as pós-graduações, temos o bacharel e temos um curso de liderança. O bacharel é presencial, 4 anos, tá? Tem a grade estipulada pela IPB. As pós, nós temos 3. Nós temos uma pós-graduação em missiologia, uma pós-graduação em aconselhamento bíblico e temos agora uma pós que está em andamento, que é identidade presbiteriana, onde a gente vai estudar esses preceitos todos que nos fazem realmente ser presbiterianos. Todas essas pós-graduações são online, então você não precisa ir lá para estudar, só para receber o certificado se for aprovado nas avaliações ao longo do curso. Então, você tem essa possibilidade de estudar. As pós-graduações são majoritariamente para aquelas pessoas que já têm outra formação, reconhecida pelo MEC, onde ela receberá o título de especialista, logicamente, na medida que concluir, melhor, de pós-graduado na medida que concluir o curso. Se você quiser fazer esse curso, mas sem a intenção de receber o certificado, que é reconhecido no âmbito da IPB, então você pode fazer, mas ao final você vai receber apenas um certificado de participação e não de pós-graduado, até porque tem um trabalho final a ser apresentado, tá bom? Um artigo a ser escrito. Além disso, nós temos também o curso de liderança cristã. Aí é para todos os irmãos, não precisa ter graduação, nada que queiram fazer. É um curso também online e ele é de 6 meses. Recentemente nós tivemos uma grande turma aqui do interior do Ceará, presbíteros, diáconos e mais irmãos. Mais de 20 pessoas fizeram o curso e foi uma grande bênção. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, com o intuito de ajudar, por exemplo, no seu trabalho aqui na igreja, então você pode fazer esse curso, também todo online. Depois eu vou passar para o pastor e para o presbítero Menezes, né? O link com todas essas informações, porque se alguém da igreja quiser pode pegar com o pastor. Deixo também o meu telefone, que está aí, fácil acesso, se alguém quiser ligar para mim. Talvez eu não consiga responder de imediato, mas assim que puder eu já respondo ali a sua mensagem se tiver alguma dúvida, tá bom? E finalmente, irmãos, os seminários da IPB, eles são sustentados a partir de 3 eixos de suprimento. O primeiro eixo é a dotação da IPB. Então a IPB vota anualmente uma verba que é destinada aos seminários. Essa verba, ela tem uma direção específica, que é o pagamento da folha de pagamento dos funcionários. Essa verba ela não pode ser desviada para outra coisa. Se precisar de alguma outra verba, a gente tem que fazer um pedido extra e a IPB, tendo possibilidade, envia para o seminário. Por exemplo, uma reforma, uma construção, algo dessa natureza. A segunda via de suprimento para o seminário são as mensalidades. E aqui cabe uma informação importante. O nosso seminário é, na IPB hoje, o seminário mais em conta de todos. Por que eu digo isso? Porque hoje o seminarista solteiro, ele mora no seminário, come 4 vezes no dia, não paga aluguel, ele paga R$2.000 para estudar, morar e comer. Agora você pega um menino desse aí jovem, com o vigor da fome, e você imagina se R$2.000 dá para sustentar ele de comida. Não dá, né? Isso não quer dizer que a gente está tendo prejuízo, mas porque existem mantenedores que suprem isso. Então dá para a gente manter esse preço hoje. Então com R$2.000, o solteiro estuda, mora e come 4 vezes por dia lá no nosso seminário. Não paga aluguel, nem água. E luz ele só vai pagar se ele desejar botar um ar-condicionado no quarto, aí ele paga pelo consumo do ar-condicionado. É o único excedente. No caso dos casados, eu vou pegar o preço médio, também é R$2.000. Então ele vai estudar e morar, não paga água nem condomínio, nós não temos essa taxa. Ele só vai pagar uma taxa mensal além desse valor, que hoje é em torno de R$80, que dá direito a ele consumir 140 kW. O que passar disso, por exemplo, se ele botar ar-condicionado em toda a casa, passou de 140 kW, ele paga pelo excedente. Então essa é uma forma que também, graças a Deus, a nossa igreja proveu, a IPB, para a condição de vida melhor, né, dos nossos alunos. Nós temos lá o sistema de placas solares, temos mais ou menos umas 400 placas lá no seminário para suprir essa necessidade do seminário. Então, essa é a estrutura que nós temos, e quando eu digo nós é porque é da Igreja Presbiteriana do Brasil, é sua enquanto membro da IPB, e eu ficaria muito feliz de ver os nossos irmãos, sobretudo da nossa região, estudando lá. Alguns já estudaram, outros estão estudando.
E eu creio que a esperança é de que saiam bem formados e possam servir a igreja do Senhor, onde quer que Deus os envie. Então, ore pelo nosso seminário, ore pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a nossa mantenedora principal, pelos nossos mantenedores, ore pelos nossos alunos, pelas igrejas, os concílios que fazem parte da nossa jurisdição, para que aquele trabalho cresça mais e mais e a gente possa ver outros tantos alunos formados ali naquele seminário. Então, se você quiser ser um aluno, me procure. Se você quiser ser um mantenedor do seminário, pastor, eu tenho vontade de ajudar, a igreja de repente quer ser mantenedora, eu posso ajudar? Pode. E eu tenho que dar o quê? R$ 1.000? Não. Lá tem mantenedor de R$ 10, de R$ 20, de R$ 30. Ah, é pouco. Não, não é pouco. Não é pequena disposição, não é pequeno valor para nós, porque tudo ali é significativo, né? E esse valor que é dado, ele tem fundo específico, né? Ou você é um mantenedor para ajudar um bolsista, né? Ou então para alguma tarefa específica, por exemplo, compra de livros. Então você vai ajudar a biblioteca, então você pode mandar livros para a biblioteca por doação. Nós aceitamos também livros, logicamente, que sejam úteis para a formação teológica do aluno, tá bom? Então, se você quiser ser um mantenedor do nosso seminário, procure-nos também. Até estava conversando com o presbítero, ele disse, as igrejas grandes geralmente são grandes mantenedores. Olha, não, você pode se enganar com isso, porque, na verdade, quem mantém são as formiguinhas. É impressionante isso. E até falei para ele que a realidade na igreja local, onde pastoreio, é também essa. A base são as formiguinhas, é o pouquinho fiel. É isso que sustenta. Então, se você quiser se tornar esse mantenedor, nos procure também. Saiba do rigor que nós temos com as coisas que Deus nos confiou ali. Então, nós prestamos relatório à Jurete, tanto acadêmico quanto financeiro e administrativo. A Jurete, a Junta Patrimonial e a Tesouraria da Igreja, e esses órgãos aqui juntados também prestam relatório à JET, cada qual na sua área. Então nós temos 4 instrumentos reguladores de tudo que fazemos ali. Não entra R$ 1 e não sai R$ 1 sem que seja devidamente provado. Isto mostra o zelo. E se você se tornar um mantenedor, semestralmente você receberá um relatório com o direcionamento daquilo que foi recebido e onde foi aplicado, para que você saiba onde é que você está ajudando. Então, eu acho que isso mostra o zelo que a nossa igreja tem para com as coisas do Senhor, para com a formação teológica também, tá bom? Então, em linhas gerais, é isso. Eu agradeço por essa oportunidade e, mais uma vez, eu peço que vocês orem por nós e renovo o convite. Vão conhecer o Seminário Teológico Nordeste. É uma grande bênção, é um oásis mesmo ali naquela região meio norte do nosso país, tá bom? Dia 26 de agosto, agora nós faremos 31 anos. Então terá um culto, um almoço comunitário, aí é uma oportunidade boa, um almoço comunitário lá com toda a família STNE, para que a gente possa se alegrar no Senhor, não somente no momento da confraternização do almoço, mas também no culto, adorando ao Senhor que nos colocou ali, tá bom? E tem nos sustentado. Que Deus abençoe e prossigamos firmes no trabalho do Senhor. Bom, meus queridos, hoje nós vamos avaliar a questão do pacto e da missão da igreja à luz dos nossos símbolos de fé. Eu tive que fazer um recorte em 2 sentidos, tá? Então já quero aqui já anunciar para vocês. Eu não vou trabalhar com outros símbolos de fé reformados, mas somente com os nossos, adotados pela igreja. Basicamente, o Catecismo Maior é a nossa confissão de fé. Então é possível que você encontre eco deste assunto em outros símbolos, mas não é o meu foco, tá bom? A segunda coisa é que o nosso símbolo de fé ele é extenso, são muitos capítulos e muitas perguntas. Então eu precisei fazer um recorte e separei deste recorte 10 itens que relacionam o pacto dentro dos símbolos de fé com a missão da igreja. A ideia é que a gente vá juntando as informações e o último item, que é o 10º, vai falar sobre a missão da igreja. Então é importante que você tenha todo este encadeamento de ideias para que ao final você saiba por que a igreja tem esta missão. Tá bom? Que direi ao final. Não é nada de outro mundo, não é nada excepcional, mas é tão somente aquilo que Deus ordenou e que eficazmente tem acontecido para a glória dele e para o nosso próprio bem. Tá bom? Então vamos começar do começo.
Abra a sua Bíblia, por favor. Inicialmente eu quero ler um texto, só lembrando que eu não farei a exposição do texto, deixar isso só para a noite, por ocasião do sermão, mas nós vamos ver alguns textos, tá? Abra a sua Bíblia na primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo. Nós vamos começar daí. Capítulo de número 3. Eu vou ler dos versos 14 a 16. Eu conversei com o pastor que se porventura tiver alguma dúvida ou participação, ao final eu passo a palavra para ele ou para o dirigente da escola dominical, porque aí se tiver alguma pergunta é feita, vocês orientam essas perguntas e tal, e se eu puder eu responderei, tá bom? Se souber, logicamente, e puder, né? Então vamos orar, irmãos, e depois eu farei a leitura destes versos 14 a 16. Graças te rendemos, ó Deus, por esta manhã, pelo teu cuidado conosco, na medida em que nos dá também a tua palavra, única regra de fé e prática para nós, Senhor. Pedimos que o Senhor, o Espírito, nos ilumine e que, desvendando os nossos olhos, nos dê a graça de contemplarmos as maravilhas da tua lei. Faz isto, ó Deus, a partir de mim. Oramos assim, gratos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu essa epístola a Timóteo, uma das coisas que fica evidente é que ele estava instruindo esse jovem pastor acerca da forma pela qual ele deveria se portar ali naquela igreja e conduzir a igreja nas suas diversas funções e atuações. E esse texto para mim é emblemático, especialmente pelo aquilo que temos o intento de falar nesta manhã. Por quê? Primeira razão, porque ele traz uma definição de igreja. E eu creio que isso é importante porque quando nós definimos o que queremos tratar, fica mais compreensível e a gente consegue circunscrever ao aspecto específico. Então a gente não vai se perder em muitas ideias. Então é importante que nós saibamos, como povo do pacto, o que é a igreja. E esse texto traz isso. Observe comigo que no verso 15 ele diz: a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Logicamente que não é a única perspectiva sobre a igreja que temos na Escritura, mas eu quero destacar esse ponto, dessa definição do que é a igreja. A segunda coisa que nós temos aqui é a missão da igreja. Veja que ela é a casa de Deus vivo, mas ela funciona, ela opera como coluna e baluarte da verdade. Nesse sentido, é importante que a igreja ela é recebedora da verdade do Senhor e ela tem uma função a partir dessa verdade. Então, aquilo que a igreja deve ser e o que deve fazer, deve ser ditado tão somente pelo que a Escritura, que é a palavra de Deus, diz. Não nos cabe, portanto, como homens, imaginar o que a igreja tem que fazer e até orientá-la nesse sentido, mas buscar na palavra a definição da igreja e a função da igreja. Então, esse texto também circunscreve isso. A outra informação que eu quero trazer, à luz desse texto, levantando essas questões, é que o fundamento da igreja é o próprio Senhor. Veja que no verso 16 você tem aí um resumo, a síntese da obra do Senhor Jesus Cristo, né? Na medida em que ele é encarnado, ele cumpre seu ministério, ele é assunto aos céus, e você tem esse resumo sintético. Então, o fundamento da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E, logicamente, que a obra que está esboçada aqui está envolta dentro da relação pactual que Deus estabeleceu com o homem, segundo aqueles critérios que nós vimos ontem à noite. Então, essas três coisas são importantes para nós aqui. A definição da igreja,
a função da igreja, ou a missão, e o fundamento da igreja, que é Cristo Jesus. Então, quando nós vamos olhar, e devemos olhar os nossos símbolos de fé, essas coisas ficam evidenciadas e, logicamente, estendidas, na medida em que os nossos pais reformadores vão trabalhar essa questão de modo mais amplo. E aí, como eu disse, eu destaquei alguns aspectos que mostram para nós, com essa clareza, o que é a igreja, qual é a função da igreja e qual é o fundamento da igreja. E isso vai direcionar todo o trabalho que nós devemos fazer enquanto igreja do Senhor nessa relação pactual. Então eu disse aos irmãos que nós separamos aqui 10 pontos. E eu queria que você visse, dentro desse progresso que há aqui no desenvolvimento do nosso símbolo de fé, cada ponto desse vai constituindo peças de um mosaico maior, culminando no que é a igreja e qual é o quê? A missão da igreja. A primeira coisa que eu queria que você destacasse, eu não sei se vocês trouxeram hoje os símbolos de fé, é que logo no início da nossa confissão de fé, o capítulo 1 é exatamente o capítulo destinado à escritura. Então, nesse capítulo, destaque-se alguns aspectos que são muito importantes. Não sei se vocês têm como abrir aí os símbolos de fé, não sei se pela catecismo mesmo e a confissão ou na internet, mas eu vou ler e vou destacar isso, tá? Então, no capítulo 1, nós lemos na seção 5 o seguinte: pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura, a suprema excelência do seu conteúdo, e aqui ele vai destacar o que é a Bíblia, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia das suas partes, o escopo, e aí vira assim, ó, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem. Observe bem que a Escritura nos foi dada, dentre outras coisas, porque ela é a plena revelação que faz com que ela seja o único meio para salvar o homem. Lembre que o apóstolo Paulo diz que aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Então é por meio da pregação da palavra que o homem ele é não somente regenerado, chamado eficazmente regenerado, mas ele é santificado. Então, logo no primeiro capítulo, nós já temos que esse instrumento que revela o pacto de Deus com o homem é a palavra do Senhor. Já na seção 6 do capítulo 1, nós temos que todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógico e claramente deduzido dela. Ó, todo o conselho necessário para a glória de Deus e para salvação, fé e vida do homem. Então, como é que nós vamos tornar conhecido o plano de Deus para o homem, a fim de que ele seja salvo e entre nessa relação pactual com o Senhor? O instrumento que Deus estabeleceu foi o quê? A palavra de Deus. E a nossa confissão de fé, ela é muito clara nisso. Para além disso, e corroborando com essa ideia, está também o nosso catecismo maior, na pergunta de número 159. E note que nessa pergunta temos: como a palavra de Deus deve ser pregada por aqueles que para isto são chamados? Aí eles olham, quem vai pregar a palavra, no finalzinho diz, deve fazê-lo sinceramente, tendo por alvo a glória de Deus e procurando converter, edificar e salvar as almas. Então, dessa primeira questão, que nós podemos ter aqui de modo muito claro é o seguinte: quando nós olhamos para os nossos símbolos de fé, fica evidente que Deus estabeleceu a palavra dele como instrumento para mostrar ao homem que tipo de relacionamento ele quer ter com o Senhor. E ele deve ter com o Senhor. Não há outro meio. Por favor, agora abra a sua Bíblia na epístola que Paulo escreveu aos Romanos e veja comigo como isso está ali evidenciado. Romanos, capítulo 10. Veja comigo. Verso 5, vou ler a partir daí. Diz assim: Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos.
Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre o judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora leiam juntos aí o 14 e o 15. Como? E como? E como? Como está escrito. Agora o verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação. Então não tem como você entender a missão da igreja sem entender a importância da palavra de Deus para o anúncio do pacto de Deus com o homem. Não tem outra forma. Não adianta você querer inventar, porque o que Deus estabeleceu é o que realmente deve ser usado. E não há nada que produza o efeito e glorifique a Deus além da palavra do Senhor. Essa é a primeira coisa. A segunda informação que eu gostaria de trazer para os irmãos é que ontem eu disse aos irmãos que nós somos seres relacionais, nós somos seres dialogais e nós somos seres o quê? Pactuais. E aí a nossa confissão de fé, no capítulo 3, fala acerca da criação do homem. E nesse sentido, quando nós olhamos para esse símbolo de fé, nós percebemos que a concepção de que o homem foi criado por Deus, automaticamente já deve nos levar a perceber que todo ser humano está em um relacionamento pactual com o Senhor. Por favor, na confissão de fé, capítulo 3, seção 2, nós lemos assim: depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem. Agora veja, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era o quê? Mutável. Então, nesse sentido, Deus fez o homem e gravou a lei dele no seu coração. Lembre que a lei tem uma relação direta com o pacto. Pacto da lei com Moisés. Vimos isso ontem. O texto prossegue da nossa confissão de fé e diz assim: além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre o quê? Sobre as criaturas. Então veja que Deus estabeleceu com o homem essa relação pactual, ali descrita de tal modo que a lei de Deus está gravada em seu coração, há um preceito estabelecido, que ele está referindo a Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17, de sorte que desde a nossa criação, nós já somos seres o quê? Pactuais. Isso fica evidente também na mente do apóstolo Paulo. Abre a sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 15, quando ele vai falar sobre a doutrina da ressurreição, está naquele contexto, fazendo a defesa dessa doutrina. Então ele mostra que os crentes deveriam ter ciência dessa relação pactual, porque isso era parte da compreensão da obra salvífica também. Verso 20, por favor, 1 Coríntios 15. Olha o que é dito. Abriram aí? 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Agora observe bem, ó. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Quem é o homem através do qual veio a morte? E a ressurreição? Isso ele explica, verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias e depois a sucessão de Cristo na sua vinda. Então note, irmãos, que na mente do apóstolo Paulo, o ser humano é um ser pactual. E esse primeiro pacto foi forjado em Adão. E o segundo pacto, pacto da graça, também formado em um homem, Deus homem, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pastor, vamos pensar aqui, em que sentido isso poderia influenciar a missão da igreja? Por exemplo, animais não são adoradores, porque eles não têm relação pactual nesses termos com o Senhor.
Então eu não posso evangelizar cachorro. Nem a panqueca, né? E nem a tapioca também. Por mais que você tenha apreço, mas Deus não entrou nesse tipo de relacionamento com eles. Mas você acha isso um absurdo? Já tem igreja para animais. Começou com pet friendly, né? Mas agora você tem igrejas para animais. Mas o pacto foi feito com animais ou com homens? Com homens. Mas se você não souber disso, desse fundamento tão simples, você pode ser encontrado a defender tal procedimento. O pacto é com homens, aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Cristo não morreu por animais, embora o efeito da sua redenção seja cósmico. Mas ele morreu por aqueles pelos quais Cristo, ou ele recebeu do Pai. Aqueles que o Pai me deu, nenhum só se perderá. Então a segunda coisa que eu tenho que entender como missão da igreja, é que a missão da igreja é primariamente uma missão relacional com Deus, por essa relação pactual, mas ela é dada aos homens. Então nós saímos a evangelizar homens. Nós queremos alcançar pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, para as quais a obra de Cristo está aí, a vocação geral, mas não para animais, nem para árvores. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, é bom que fique claro, que você tem que, por conta disso, não cuidar daquilo que Deus lhe deu a saber a natureza. Não estou dizendo isso. Mas a nossa perspectiva ecológica ela é diferente daquela que se apresenta. Ok? Então, a segunda coisa, quando nós olhamos a confissão de fé, os nossos símbolos de modo geral, nós estamos aqui diante de um pacto que foi forjado com homens. Então, o primeiro item, a palavra. Segundo, o objeto desse pacto, que é quem? O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tá? A terceira coisa que eu quero trazer à sua mente, irmãos, é a questão da lei. E aí, tanto o nosso catecismo, quanto também a nossa confissão de fé, trata sobre isso, em sessões específicas. Nosso catecismo maior, na pergunta de número 95 até 97, essas três perguntas trazem três questões importantes. A primeira delas, qual é a utilidade da lei moral para todos os homens? Lembra que foi um pacto com Moisés, onde foi dado o quê? A lei moral. Depois você tem a pergunta número 96, que fala que essa lei ela tem uma utilidade para os não regenerados, e a 97, que ela tem uma utilidade para os regenerados. Então vamos lá. Primeiramente, Deus fez um pacto, então todo ser humano ele tem a lei gravada no seu coração. Ok? Tendo sido criado em imagem e semelhança de Deus, a lei de Deus está o quê? Impressa em seu coração. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 2. E vamos ver esse aspecto da lei gravada no coração e veja como ela atua no homem. Romanos 2, 12. Posso ler? Olha o que é dito. Assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei, aqui ele está falando da lei moral. Eles não receberam como os judeus, tá? Não tem lei. Procedem por natureza de conformidade com a lei. O que isso diz? Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei, o quê? Gravada no seu coração, testemunhando a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, todo ser humano tem a lei gravada no coração, sabemos disso. Mas quando nós pensamos na relação da missão da igreja e consideramos a lei, nós temos que entender que existem dois grupos, os regenerados e os não regenerados. E para eles há uma ação da lei específica para cada grupo. Então a lei é importante. Na prática, como é que eu posso falar de salvação sem ter apresentado a lei? Então a pergunta óbvia que a pessoa vai fazer é, salvar de quê?
Não, eu sou pecador, mas não sou tão assim. Eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, né? Eu sou fiel, minha esposa. E ele vai dizer uma lista, como fez aquele jovem que perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Eu já cumpri isso aí tudo. Então, quando nós vamos evangelizar, nós precisamos entender, dentro dessa comunidade do pacto que somos, que esta perspectiva ser apresentada na medida que eu entendo que há uma relação da lei com todos os homens. Porque não há relacionamento sem lei. Uma vez que todos estamos debaixo de pacto. Então, se tem pacto, tem lei. E aí, a pergunta 96, que é o ponto que eu quero que vocês atentem, sobretudo pela missão da igreja. A lei moral é de utilidade aos homens não regenerados, aos que não foram salvos, para despertar as suas consciências a fim de fugirem da ira vindoura e forçá-los a recorrer a Cristo. Então, se você não falar da lei, as pessoas não entenderão a necessidade que elas têm de quem? De Cristo. Na prática, se eu pegar uma pessoa doente, ela pode entender a necessidade que ela tem de Deus como alguém que pode curar, correto? Não sei. Mas a cura de uma enfermidade despertará nela a consciência de necessidade de salvação? Não. Ela pode até entender que tem um ser superior, poderoso, que cura. Esse seria o tipo de fé miraculosa. Mas a fé salvadora, ela é despertada a partir da lei. Então, se não houver o anúncio da lei, não terá como as pessoas entenderem a necessidade de estarem pactuadas com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, você precisa da lei para entender a missão da igreja. Por isso que muitas vezes nós falhamos, aqui eu estou colocando todos nós no mesmo escopo, em sair para evangelizar, mas não dizer às pessoas qual é a razão pela qual elas carecem de um Salvador. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Mateus capítulo 1. E veja por que Cristo veio ao mundo. E se essa vinda dele não está relacionada com a lei do Senhor, que é útil tanto para os regenerados, logicamente em uma perspectiva, quanto também para os não regenerados. Mateus capítulo 1, verso 21. Olha, observe bem. Ela dará à luz um filho, Maria, e lhe porás o nome de Jesus. Agora, por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados. Quando ele fala pecado, é porque a pressuposição é que houve uma quebra de lei. Então não tem como entender a missão da igreja sem entender a importância da lei do Senhor. Tanto para não regenerados, como também para o quê? Regenerados. Então o que é que nós temos aí em mente? Primeiro, nós somos o povo da palavra. Nós somos o povo que entendemos que estamos numa relação de pacto com o Senhor. Quer seja em Adão, quer seja em Cristo. E nós somos um povo que entende a necessidade da lei para o cumprimento da missão da igreja. Por quê? Porque todos os homens estão relacionados com a lei, com o Senhor, digo, pactualmente e por meio de uma lei. Quer seja ele regenerado, quer seja ele o quê? Não regenerado. Quarta coisa que eu quero que você guarde aí na sua cabeça e que é muito importante também. Tudo que está acontecendo, ele tem uma relação direta com a vontade do Senhor, com os seus decretos. Então, na nossa confissão de fé, nós temos o capítulo relacionado aos decretos de Deus, particularmente a seção de número 6. E observe o que é dito nessa seção e veja como tudo o que acontece está debaixo desse decreto estabelecido pelo Senhor. Ele diz assim: assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também pelo eterno e muito livre propósito de sua vontade, pré-ordenou todos os meios conducentes a esse fim. Então Deus não somente disse quem seria salvo, mas também estabeleceu os meios. Agora preste bem atenção. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, está percebendo a linguagem pactual já no decreto? São remidos por Cristo, mais uma vez linguagem pactual, são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido.
São justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Agora note, além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e o quê? Salvo. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que quando nós estamos realizando aquilo que é a missão da igreja, por decreto de Deus, o resultado já está estabelecido. O cearense é um povo empreendedor, conversava isso, né? Ontem. Gosta de empreender. Conheci muitos, né? Tanto lá no Piauí, quanto lá no Rio Grande do Sul, aqui por certo. Mas veja, você entraria em um negócio que você já sabe que é falido? Você colocaria seu dinheiro, seu tempo, suas forças em um projeto falido? Eu acho que isso não era uma atitude sábia, não é uma atitude sábia. Pois bem, quando nós olhamos o decreto de Deus e o seu devido estabelecimento para a salvação de pecadores, esse é o único projeto em toda a face da terra que você tem a garantia que será cumprido em todos os termos. Não é um projeto falido. Você pode investir nisso. A sua vida, todos os recursos que Deus lhe dá. Porque certamente Ele vai salvar o seu povo. Não importa o que aconteça. Eu não sei qual o significado disso para você, mas algumas vezes ministerialmente, não sei se o pastor já passou por isso, especialmente ali no contexto seminário, eu fico, meu Deus, qual a validade disso? Porque você se depara com situações que levam você a questionar. Pessoas que parecem desmerecer o que está sendo feito. Mas imediatamente eu preciso trazer à memória isso. Quando eu contemplo a missão da igreja, à luz do decreto de Deus, eu tenho certeza, pela palavra, que nenhum esforço ali desprendido será em vão. Abra uma Bíblia em 1 Coríntios 15, 58. Veja o apóstolo Paulo. Eu quero ler dois textos. Esse, 1 Coríntios 15, 58. E depois 2 Timóteo, capítulo 3. Abriu? 1 Coríntios 15, 58. Diz assim, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e o quê? Sempre abundantes na obra do Senhor. Agora essa parte final. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho. Por quê? Porque Ele decretou isso. Então, quando a igreja sai em sua missão, ela precisa estar consciente que o trabalho dela nunca é o quê? Vão. Por que isso? Porque Ele decretou o que seria e os meios para o seu estabelecimento. Agora vamos para 2 Timóteo, por favor. E veja comigo um homem já em final de carreira, certo de que o trabalho dele não foi vão. 2 Timóteo 4, 6. E não 3, 4, 6. Paulo, perto de morrer, já velho, escreve para Timóteo e diz com relação a si mesmo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é o quê? Combati o bom, completei. Agora veja a certeza desse homem. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Convicção ou não? A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. É certo, ele tem certeza disso, ele não tem dúvida. Agora veja o que ele diz para além dele. E não somente a mim, mas também a todos quantos o quê? Ou seja, quem quer dizer que confie no Senhor, o ame, nunca terá o seu trabalho em vão. Então isso, a base está em quê? No Senhor e nos seus decretos imutáveis. O que Ele estabeleceu, Ele vai cumprir. A igreja precisa estar ciente disso quando pensa na sua missão. Então vamos lá. A palavra nós temos. Fomos criados seres pactuais. Temos o decreto. Ok? Temos a lei. O que mais precisa? Precisa de mais coisas.
que também está envolta nisso. Por favor, vamos ver o próximo item. Oração. Será que oração tem a ver com pacto? Sim. No Catecismo Maior, pergunta de número 191, que fala sobre a oração do Senhor, particularmente a segunda petição. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí o quê? Venha o teu reino. Segunda petição, santificado, e agora venha. O que essa oração tem a ver com a missão da igreja? Observe bem. Resposta. Na segunda petição, que é venha o teu reino, reconhecendo que nós e todos os homens estamos por natureza sob o domínio do pecado de Satanás, pedimos que o domínio do mal seja destruído. Agora observe essa parte. O evangelho seja propagado por todo o mundo, os judeus chamados e a plenitude dos gentios seja consumada. Então o que ele está pedindo? Que a igreja cumpra a sua missão de expansão do reino. Então a oração tem a ver com missão, que tem a ver com pacto. E o que é que nós devemos fazer? Orar. Será que os apóstolos fizeram isso? Com toda certeza. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4 e Efésios capítulo 6. Colossenses capítulo 4. Nas instruções que Paulo dá, finais a essa igreja, a qual ele não esteve, olha o que é dito. 4:2. Colossenses 4:2. Diz assim. Posso ler? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Agora veja. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Para quê? Para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério do Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo o quê? Então ore para que o progresso do evangelho seja evidente, para que Deus abra as portas e a gente possa caminhar. Confiança na soberania de Deus, no decreto estabelecido pelo Senhor, ele ora de acordo com a vontade do Senhor. Agora vamos para Efésios capítulo 6. Tendo falado da armadura, a partir do verso 18, lemos assim, Efésios 6:18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Agora veja. E também por mim, ore também. Mas por que, Paulo, queres que oremos? Aí ele vai explicar. Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre o quê? Então eu preciso também de quê? Oração. É um desejo pactual apresentado ao Senhor para que o reino de Deus cresça. A igreja não deve realizar sua missão sem orar. Eu não sei como é aqui, pastor, mas eu tenho visto assim muita dificuldade das pessoas de orarem como corpo de Cristo. Eu não posso julgar o quanto você ora em casa. Eu espero que você ore. Com a sua família, particularmente. Mas por que as reuniões de oração das igrejas, de modo geral, são tão desassistidas? Se você entende pacto, e se você entende a importância da oração, para que este pacto seja estabelecido no que diz respeito à sua responsabilidade diante de Deus, oraríamos mais, não é? E faríamos isso juntos. Temos exemplo? Temos. Vamos abrir o livro de Atos dos Apóstolos e ver um exemplo disso. Capítulo 4, por favor. Atos 4, 23. Então vamos lá. Uma vez soltos, aqui os discípulos apóstolos tinham sido presos, não é? Apanharam e disseram que não dá para parar de pregar. Foi o instrumento que Deus deu, como é que ele vai parar? Como é que o pacto será anunciado?
da graça sem anunciar o evangelho. Não tem como. Então veja a questão da palavra que falei agora há pouco. Mas isso também vem com a oração. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora leia 29 até o 30, que é dito aí. Agora, enquanto tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez. Veja, com intrepidez não começaram a fazer sinais. Com intrepidez eles começaram o quê? A igreja que entende pacto e sua missão tem que orar mais. Vocês querem igreja cheia? Muita gente aqui, talvez botando cadeiras, tendo que expandir o templo. Precisa orar mais ao Senhor. Para Deus dar mais intrepidez do que certamente Ele já tem ao pastor para pregar a palavra. Para que aqueles que Deus colocar no seu caminho, você tenha intrepidez para falar de Cristo Jesus. Orar é essencial. É essencial. Mas tem uma outra coisa importante. Então, recapitulando. Oração, decretos de Deus, a lei de Deus, a palavra e o pacto. Criados, seres o quê? Pactuais. Deus nos deu outra coisa dentro dessa relação pactual que é importante para o cumprimento da sua missão, no que diz respeito ao aspecto interno. Já vai gravando essa informação. Há uma missão da igreja que é interna. Qual foi? Sacramentos. Por favor. No nosso catecismo maior, na pergunta 162, fala sobre sacramento. 162. A pergunta é: o que é um sacramento? E veja a linguagem pactual que está aqui. Um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo em sua igreja. No Antigo Testamento, circuncisão, Páscoa, esses batentes limitadores. No Novo Testamento, isso está para o batismo e a mesa do Senhor, a ceia. Então, o sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo em sua igreja para significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da graça. Então, a ministração do sacramento já evidencia algo. Esse povo é o povo do pacto da graça. Esse povo está pactuado com o Senhor. Os benefícios da mediação de Cristo. E aí, veja. E para distingui-los, lá no finalzinho, dos que estão fora. Então, abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios 11. Então, quando a ceia é ministrada, que as instruções são dadas, há uma pregação do Evangelho poderosa acontecendo ali durante a ministração da ceia, particularmente da ceia, estou me referindo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso número 23. Note bem, a partir daqui, quando ele vai colocar as palavras de instituição. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Lembra que eu falei que pacto ontem tem a questão de sangue? O testificador, ele testifica com sangue. Por semelhante modo, verso 25, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazer isto toda vez que eu beber, dizer em memória de mim. Agora veja aqui a cereja do bolo do texto. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, seja o conjunto do sacramento. Agora veja a parte final.
anunciais o quê? Essa palavra anunciar, catangelo, é uma mensagem que vem do alto com poder. Então, quando a ceia está sendo ministrada, o evangelho está sendo pregado. Os que creem em Cristo, estão pactuados com Ele, tomam parte na mesa. Pão e vinho. E os que não creem, não podem fazer parte da mesa. Por isso que nosso símbolo de fé, na parte final do que é um sacramento, diz que dentre as questões que estão ali postas está para distingui-los quem? O povo de Deus daqueles que não são do povo de Deus, dos que são de fora. Então, se eu quero entender a missão da igreja, uma das formas de fazer isso é como? Pela correta ministração dos... Agora vamos pensar. São atributos da igreja: unidade, santidade, apostolicidade e catolicidade. E são o quê? Atributos da igreja. A igreja é uma, ela é universal no sentido de que é o povo de todas as eras, de todos os lugares. Ela é apostólica no sentido de ter o fundamento dos apóstolos, o evangelho. E ela é o quê? Católica, universal, una e santa. Ok? Atributos. Agora, marcas. Isso aqui já é do período da reforma. Quais são elas? Pregação fiel da palavra, correta ministração dos... Então, se você entrar numa igreja que a palavra não é pregada, nem os sacramentos são ministrados, e nem a disciplina aplicada, você não está numa igreja o quê? Que você deve frequentar. Porque ela precisa ter essas marcas e esses atributos. A confissão de fé chama de que são igrejas menos puras. E pode se afastar cada vez mais disso. Então, o sacramento é importante para o cumprimento da missão da igreja, porque ali você mostra, através da ministração, como a igreja se difere do mundo na mesa. Você convida todo mundo para comer na mesa da sua casa? Eu achava interessante que lá em casa era assim, né? Quando minha mãe fazia uma galinha, cada parte da galinha era para uma pessoa da casa. Então tinha quem gostasse do pé, tinha quem gostasse da asa, osso das vísceras, né? Fígado e a moela ali e tal. Mas o peito era do meu pai. O peito era dele. E nem ousasse tocar, viu? Se ele desse, ok. Minha mãe separava isso com muito carinho e atenção por ele. E ele era distinguido por isso. Então o peito é do seu pai. Podia pegar a coxa, a sobrecoxa. Por que eu estou dando esse exemplo aqui mínimo? Para que você coloque na devida proporção e entenda. Quando nós participamos da mesa, nós estamos anunciando que há um pacto que foi forjado, que faz com que nós nos diferenciemos do mundo. Quem tem assento está pactuado. Quem não tem, não está pactuado, porque está debaixo da condenação do Senhor. Por isso que a palavra aí, ó, anunciais a morte do Senhor, ela é tão importante nesse texto. É um anúncio poderoso do Evangelho. Então, sacramento, palavra, decreto, oração, lei, pacto. A próxima coisa que o texto nos traz é a questão da obra mediatória de Cristo Jesus. Mais uma vez, associando a nossa confissão de fé e nosso catecismo, diz que os benefícios, pergunta 57, Catecismo Maior, que os benefícios que Cristo adquiriu pela sua mediação estão relacionados com o pacto da graça. Então vamos pensar aqui, mas eu tenho perdão. Vamos pensar aqui no benefício? Perdão. Abra sua Bíblia aí, 1 João, capítulo 1. O perdão é um benefício do pacto? Sim ou não? Sim. Todo mundo que peca tem perdão? Não. Só terá perdão de Deus quem estiver em relação pactual com Ele, por meio de quem?
de Cristo. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que acham que tem, mas não tem. Então eu preciso ter ciência disso, porque no anúncio do Evangelho eu não posso anunciar outro Salvador, outro mediador que não seja quem? Cristo. Por isso que Paulo diz, pregar Cristo e esse o quê? Crucificado. Não foi pregar a si mesmo, a Pedro ou qualquer outro dos profetas anteriores a ele. É pregar Cristo. Então, na primeira epístola que ele escreveu, João escreveu, diz assim a partir do verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, João 1:5, e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. O que diz o finalzinho do verso 7? E o sangue de Jesus, seu Filho, então, não é qualquer Jesus, é aquele que é o Filho de Deus, é o único que pode o quê? Nos purificar dos pecados. Então, não somente o perdão, mas a purificação. Onde é que a gente tem isso? Veja comigo, por favor, o verso de número 9. Leiam juntos aí. Se confessarmos os nossos pecados. Perdão e o quê? Por meio de quem? Agora, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Agora lê o verso 2 juntos. E ele... Então, onde quer que tenha eleitos espalhados pelo mundo, aqui não é universalismo, onde quer que tenha eleitos, eles estarão debaixo do sangue de Cristo Jesus. Então, uma das coisas que eu preciso entender a minha missão é a centralidade da pessoa e obra de Cristo para realizar a missão da igreja do Senhor. Fora disso, pode esquecer. Não existe missão da igreja sem Cristo. Por isso que no texto que nós lemos inicialmente, de 1 Timóteo, você vai observar que ele vai dizer o que é a igreja, como um baluarte da verdade, e em seguida ele vai dizer, grande é o mistério da piedade. Ou seja, o fundamento dessa igreja é a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que ele é a rocha eterna no qual os nossos pés estão bem firmados. A oitava coisa que eu queria que você guardasse, antepenúltima. Grave bem isso. Deus nos fez seres pactuais. E dentro desse pacto, nós temos a firme convicção, irmãos, que Cristo é o mediador desse pacto. E que tal pacto nos tirou de uma coisa terrível, que foi o estado de pecado e miséria que nós entramos após a queda. Então, como igreja, nós temos que entender que a única solução para este mundo caído, que vive num estado de pecado e miséria, é exatamente a obra realizada pelo Senhor através de Jesus Cristo. Então, nesse estado de pecado e miséria, nós não somente sofremos nesse mundo, mas se estivermos fora de Cristo, também sofreremos no mundo vindouro. Então, qual é a firme esperança e expectativa que temos para agora e para o mundo futuro? A obra do Senhor Deus realizada em Jesus Cristo. Então, a igreja é a única que tem a solução para o problema do pecado. E isso por meio de quê? De Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Verso 8. Vou ler a partir daí. Abriram? Efésios 3, 8. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Que Deus escolheu a igreja para, por meio dela, comunicar a única solução para o mundo que está caído. Portanto, tem estado de pecado e o quê? E miséria. Não deu a outro. Não deu a nenhuma associação, não deu a Rotary, não deu a maçonaria, não deu a qualquer tipo de fundação. A igreja.
organismo, corpo vivo de Cristo, recebeu essa missão. Verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculta em Deus, que criou todas as coisas. Então ele faz nossos olhos se voltarem para a eternidade. Deus já estabeleceu tudo lá, decreto, lembra? A convicção que nós temos. Agora lê o verso 10, olha que maravilha. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança. Então, que organismo Deus decidiu usar para cumprir a sua vontade? A igreja. E nós que estamos em pacto com Deus fazemos parte de quem? Dessa igreja. Eu fico muito receoso que as pessoas não consigam dar a devida importância ao corpo de Cristo, a igreja. Nossa confissão de fé vai dizer que fora da igreja não há possibilidade ordinária de salvação. Ele não está dizendo que é a igreja que salva. O que ele está dizendo é que um salvo está na igreja. Por isso que há uma exortação bíblica, Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixeis de congregar como é costume de muitos. Ou seja, eu como crente, alguém da comunidade do pacto, alguém que está em aliança com o Senhor por meio de Cristo Jesus, tenho que entender a importância da igreja, porque Deus escolheu a igreja para, por meio dela, cumprir a sua missão no mundo. E você faz parte dessa igreja, logo você tem que entender isso e cumprir essa missão que Deus estabeleceu. Se assim não for, irmãos, certamente nós teremos grandes dificuldades. Aí eu pergunto para você, você entende a importância de ser igreja? Muitos não. Tanto é que você tem os desigre. Pessoas dizem, não precisa ir na igreja. Eu tenho minha fé aqui mesmo. Eu vivo aqui o meu mundo com o Senhor, Deus sabe dos meus pecados, aqui mesmo eu oro, aqui mesmo eu li a palavra. Olha, ainda sou mais edificado. Pois não, você está errado. Porque você pode até ler a palavra, você pode até ouvir um sermão, mas a comunhão dos santos ela é diferenciada, irmãos. Foi a igreja que Deus deu a palavra, foi a igreja que Deus deu o Espírito, foi a igreja que Deus deu os sacramentos, foi a igreja que Deus deu o culto, foi a igreja que Ele deu a comunhão dos santos. E essas coisas você não tem fora. Por isso que nós precisamos nos ajuntar e nos alegrar quando dizemos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É por isso que nós temos a firme expectativa, irmãos, de chegar o domingo, do dia do descanso, quando podemos ordinariamente, semanalmente, ouvir o Senhor e ter um antigozo do céu. Por isso que as pessoas veem a gente passando com a Bíblia debaixo do braço, vindo à casa do Senhor, e isso nos difere, porque nós temos um compromisso com o Deus do pacto. Então elas sabem que nós estamos aqui para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e para sair ainda buscando servi-lo para além das fronteiras da igreja. Então você precisa entender que é pela igreja que Deus cumpre a sua missão. É você lá. Então, meus irmãos, qual é a missão da igreja? De todas as coisas que estão lá no nosso catecismo, que são verdades presentes na Escritura, logicamente. Aqui eu quero trazer uma citação. Kevin DeYoung escreveu um livro, A Missão da Igreja. E, dentre as coisas que lá estavam, eu recortei estas, e eu quero ler para vocês entenderem a importância da igreja e a missão no que diz respeito à compreensão do pacto. Assim, olha, a igreja não é apenas crucial para a vida cristã, mas também crucial para o plano e propósito redentor de Deus.
Ouviram isso? Ó, a igreja não é apenas crucial para a vida cristã, mas também crucial para o plano e o propósito redentor de Deus, decretado desde a eternidade e executado na história. Portanto, dificilmente encontramos uma página da Escritura que de alguma maneira não nos ensine a respeito da igreja ou do povo de Deus. Vocês estão vendo isso? Não tem como você achar que a igreja é só para dentro. É para dentro e para fora. Isso foi decretado pelo Senhor. Aí ele colocou: nenhuma missão deve ser dada à igreja sem que o Senhor lhe tenha dado expressamente em sua palavra. Fora da palavra, nenhuma missão. Logo, correntes filosóficas, sociológicas, antropológicas ou qualquer outra que o valha, não tem autoridade para determinar o que a igreja deve ser e fazer. Influências liberais, por exemplo, teologia da libertação, teologia da missão integral, ou qualquer outro tipo de filosofia, inclusive marxistas, tais pensamentos são opostos aos pressupostos da Escritura, em seus motivos e métodos e alvos. Então, onde é que eu tenho que saber? Aqui. A pergunta é: qual é a missão da igreja? E aí, irmãos, lendo um pouquinho sobre isso, a conclusão a que cheguei, juntando os livros, foi a seguinte: a igreja foi posta para glorificar ao Senhor. Então, sua missão primária é o quê? Glorificar a Deus. Fazer isso por meio do culto, do serviço a Ele. À luz da Escritura, podemos ver isso, por exemplo, desde o Éden, mas um evento especial, quando Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. A ideia que Deus colocou ali para que Moisés pudesse dizer a Faraó foi: deixe o meu povo ir para que me sirva. E a ideia de serviço é de adoração. O serviço que deve ser prestado a Deus. Tanto é que tinha que levar os homens, as mulheres, os adultos, as crianças e os animais, porque nós não saberemos ou não sabemos como Deus quer que os sirvamos. Serviço a Deus. Lembra de Josué? Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa, a mesma palavra que está presente lá também. Se você ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 9 e 10, vai dizer que o povo tessalônico foi alcançado, abandonaram o Deus morto, os ídolos, para servirem ao Deus vivo. Então a igreja existe para glorificar a Deus por meio do serviço que ela realiza para o Senhor. Adoração, o principal deles. Mas aí tem uma questão importante que eu quero que você grave. A igreja existe para ter, por meio da obra de Cristo, sua edificação promovida. Então é missão da igreja promover a sua própria o quê? Edificação em Cristo. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4 e veja comigo. Porque o povo do pacto busca a sua edificação. Como? Note comigo, Efésios 4, 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A ideia de concessão é Deus enviar do alto com poder a partir daquilo que Ele conquistou em Cristo. Por isso diz, quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu o quê? Dons aos homens. Agora vê, verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, ó a ideia de serviço, para a edificação do corpo de... Então você vai olhar para a Escritura e você vai ver que a missão da igreja é promover a sua própria o quê? Edificação, no uso dos dons que o Senhor nos concedeu. É sua missão. Então se você está aqui dentro e não está sendo edificado, algo está acontecendo e não é correto. Ou a igreja não está promovendo isso por meio dos dons, ou você não está aproveitando aquilo que a igreja tem dado para a sua edificação. Aí a pergunta é, você tem crescido em maturidade? Pastor, por que maturidade? Verso 14, nesse mesmo texto. Para que não mais sejamos o quê? Agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina,
pela artimanha dos homens e pela astúcia do que induzem o quê? Então, a primeira missão que glorifica a Deus, e aqui não é em ordem de importância, porque elas acontecem simultaneamente, essa segunda e a terceira que direi, é promover a sua própria o quê? Edificação. Mas tem outra. Vamos agora para Mateus 28, por favor. Lembra que quando Cristo é assunto aos céus, antes, na verdade, de ser assunto, com autoridade ele comissiona os seus discípulos. Verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na... Então, com base em Cristo, na sua pessoa e obra, realizada e consumada, a igreja é enviada, dizendo: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho o quê? Fazer discípulos de todas o quê? Agora pare e lembre comigo. Quando Deus entrou em relação pactual com Abraão, lembram? O contexto era do capítulo 11, da torre de... onde Deus confundiu e várias surgiram dali. E eu disse ontem aos irmãos que agora ele disse que seria uma bênção para todas as... E o que é que Cristo diz aqui? Então não é só para dentro, é também para... Então a igreja tem que buscar essa edificação em Cristo, sua missão. E ela tem que promover a salvação de outros, sendo instrumento de Deus, que estão espalhados em todas as nações. A igreja se move para dentro e para fora. E esses dois movimentos, simultâneos, concomitantes, eles devem glorificar a pessoa do Senhor. Então, Deus é glorificado quando a igreja é edificada. Deus é glorificado quando perdidos são salvos. A sua missão, portanto, que é a igreja, tem como alvo primário a glória de Deus, mas secundariamente deve buscar a sua própria edificação em Cristo e alcançar os perdidos, que eleitos foram pelo Senhor, mas que ainda não ouviram o evangelho da salvação. Quem é a portadora do evangelho? A igreja, coluna e baluarte da verdade. Com a verdade ela é edificada. Com a verdade ela busca os perdidos que estão no mundo. Que lições nós podemos tirar para a nossa vida, irmãos? A primeira delas é que não tem como você desassociar o fato de que você é povo do pacto. Vós sois o meu povo e eu sou o vosso Deus. Essa linguagem pactual que permeia a Escritura, às vezes dita explicitamente, às vezes não, mas ela está presente. Então, nós somos o povo do pacto. E como povo do pacto, nós fazemos parte da igreja do Senhor, que já estava no Antigo Testamento, que está no Novo, que está presente hoje também. Então, você é povo do pacto. A segunda coisa que eu queria que você aprendesse é que você deve louvar a Deus pela boa doutrina que Ele nos deu. E até pelos documentos confessionais que foram produzidos ao longo da história da igreja, porque eles mostram que há uma coerência, uma coesão, uma consistência na verdade. Então observe que nós vimos aqui a Escritura Sagrada, vimos os ditos dos nossos símbolos de fé, e todos eles convergem para o mesmo ponto. Assim, nossa igreja, nossa denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil, diz que nós cremos nos símbolos de fé como fiel exposição das doutrinas que estão na Escritura. Você crê assim e é grato a Deus por isso? Você deve bem dizer a Deus por fazer parte de uma igreja, pela graça dele, ainda se mantém saudável na sua doutrina. Eu até conversava com os irmãos dizendo que eu voltei, de algum modo, contente com o nosso Supremo Concílio, porque manteve o viés de uma sã doutrina na nossa igreja. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Com relação à missão da igreja, há uma aplicação importante. Não há como você entender a missão da igreja a parte da doutrina do pacto. E visando isso, você entende que deve glorificar a Deus
Em tudo que você for e fizer, e pense, você deve buscar a edificação da sua igreja, particularmente sua igreja local. O quanto você tem contribuído como povo do pacto para isso? Você tem orado? Você tem participado? Você tem contribuído? O que você tem feito para promover essa edificação? Qual tem sido a sua parte? Deus lhe deu dons. Tem usado? Pense sobre isso. É seu papel como povo do pacto. Mas lembre que você tem uma missão para fora. E aqui, irmãos, muitas vezes a ideia de você levar o evangelho para outras pessoas parece ser uma tarefa pesada, um fardo. Mas não, é parte da sua identidade. E não precisa você fazer uma programação especial para isso, embora isso tenha o seu lugar. Desde que a motivação não seja a programação pela programação. Mas a sua vida, ordinariamente, deve ser uma vida de povo do pacto, que entende que alcançar o perdidos é parte daquilo que você tem que ser e fazer. Eu ouvi uma vez numa aula um professor que me marcou profundamente e sempre uso. Ele disse que um jovem chegou até ele querendo ser missionário na China. Ah, quero ser missionário na China, que bênção, né? E aí o professor ouviu atentamente, louvou a Deus por isso, mas disse, olha, foi com ele até a porta do seminário, ali na frente tem um restaurante chinês. E tem muitos chineses ali trabalhando. Quantas vezes você foi ali evangelizado? Ele disse, não, nunca fui. Aí disse, não seria melhor antes de você atravessar o mundo, atravessar a rua? Meus irmãos, você não precisa atravessar o mundo. Você vai numa padaria, você é um missionário. Você vai numa farmácia, você é um missionário. Você vai ao mercado, você é um missionário. Você vai num posto de combustível, você é um missionário. Você está na escola, você é um missionário. Entre os seus vizinhos, você é um missionário. Ore, lembre? Ore para que Deus abra a porta. Você está esperando na clínica para ser atendido, você é um missionário. Quantas vezes isso não aconteceu com qualquer um de nós? Você está num lugar esperando e a pessoa começa a abrir, conta a vida dela toda, você vê o desespero daquela pessoa e você ouve e ali Deus está te dando a oportunidade exatamente de falar para ela acerca de Cristo. Ser missionário não é um programa, é parte da sua identidade. Porque lembre que nós somos um povo peregrino no mundo. E aqui nós damos a razão da nossa fé. Quero finalizar dizendo o seguinte, usando as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 58. Nós sabemos que em Deus o nosso trabalho não é o quê? Vão. Então nunca será vão o trabalho realizado como igreja. Nunca será vão o trabalho realizado pelo povo do pacto. Por quê? Porque Deus não tem projetos falidos. Deus não tem plano B, C. Ele tem um plano, um decreto, que tem cumprido cabalmente todas as suas partes. Eu espero que você confie nisso e, como igreja, povo do pacto, cumpra a sua missão de servir a Deus, buscando a sua edificação em Cristo, a edificação do corpo e a salvação dos perdidos. Que Ele, pois, nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém. Volta a palavra ao irmão. Bom dia. Acho que foi bem instrutivo e creio que abençoador para nós, assim como foi ontem à noite, né? Nesta manhã. Nós vamos ter ainda um tempo, eu não sei se nós temos café aqui ao lado, talvez um chazinho, né? Uma pipoca, as crianças já ficam logo animadas, né?
Contenham-se que o almoço é daqui a pouco. Então, eu acredito que nós vamos ter tempo, se os irmãos quiserem, né? Quem tiver interesse, conversar com o reverendo Alex sobre o assunto, pode tratar disso, né? Se não quiser abrir, se vocês não quisessem abrir para fazer perguntas agora, alguém teria alguma pergunta que envolva o assunto? Não? Vocês estão muito contidos. Tudo bem, o reverendo está aqui, né? Nós vamos concluir nesse momento. E você pode ter esse tempo, tirar esse tempo com ele, né? E óbvio, de comunhão também entre si. Nesse momento nós vamos fazer uma oração, convido todos a ficarem em pé. Vamos agradecer ao Senhor pela manhã que tivemos aqui, instrutiva, né? E também vamos pedir que o Senhor nos abençoe à noite. A irmã Norma não está aqui, né? Aniversariante desse dia, mas não só ela. Hoje muitas pessoas nasceram nesse mesmo dia, muitos anos atrás, né? Então, se você conhece alguém que nasceu hoje, neste dia, e não quer ser mencionado, vá até essa pessoa que você conhece, dê um abraço, cumprimente, viu? Peça que Deus o abençoe, tá bom? Mas nós vamos já agradecer pela vida da irmã Norma, que é muito querida, né? Não está aqui, mas certamente ali no grupo depois ela vai se manifestar também, agradecendo os irmãos, tá bom? Oremos. Santo Deus e amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, pois o Senhor nos constituiu como o seu povo, o povo do pacto. Nós fomos alcançados pelo Senhor, tomados pelo Senhor e colocados nesse caminho, um caminho seguro em Cristo Jesus, um caminho onde o Senhor nos concedeu todos os meios, não somente para a salvação e ficarmos certos dela hoje. Eu peço, inclusive, ao Senhor que, se há algum irmão entre nós aqui que não tem segurança da sua salvação, que o Senhor o comunique isso nesse momento, nesse dia, né, para que ele possa desfrutar dessa segurança que traz paz ao coração. Não para viver como se tivesse toda a liberdade do mundo, pecando como desejar. Essa realidade não é uma realidade que pode ser comunicada através de uma razão pura. A consciência humana naturalmente caída, não compreende da maneira certa. Por isso, homens pensam que são dotados de total liberdade para fazer o que bem entendem e ferirem o Senhor Jesus Cristo desse modo. Não, mas aqueles que estão seguros em Cristo não vão ferir o Senhor e não viverão desse modo. Viverão seguros e buscando seguir segundo a lei do Senhor, para glorificá-lo em primeiro lugar, para edificar os seus irmãos em segundo lugar, e em terceiro lugar também comunicar aos que os cercam, que não são convertidos ainda, essa bênção, essa dádiva, que é ter a segurança eterna, desfrutar de vida, não de morte. Assim, Senhor, eu peço que se existe aqui entre nós algum irmão que não desfruta dessa segurança e paz, que o Senhor o convença disso, por favor. Pois nós sabemos que desfrutarmos disso não vem de nós, não vem de nossas obras, não vem do fato de obedecermos o Senhor. Não vem mesmo. Vem da parte de Cristo Jesus. A segurança é pelos méritos, sim, mas não os nossos, são pelos méritos de Cristo. E obrigado por isso, Senhor. Obrigado. Que possamos ser comprometidos com a proclamação dessa boa notícia, que consiste em ter segurança na eternidade. Que nossa missão não se confunda com a missão de um sociólogo, de um filósofo, de um político. A nossa missão, ela não visa somente o que é terreno,
o que é momentâneo presente, mas ela visa o que é futuro, mas que se inicia agora, a salvação. Nós pedimos assim em nome de Jesus e também apresentamos a irmã Norma e os demais irmãos que aniversariam nesse dia. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor sobre eles levante o rosto e os conceda paz, para que eles possam glorificar o Senhor e abençoar aqueles que os cercam. Em nome de Cristo Jesus, pedimos também que o Senhor nos abençoe nessa tarde, uma tarde de descanso, repouso, não somente para ficarmos de pernas para o ar, mas para nos deleitarmos em devoção ao Senhor, em comunhão com os irmãos e nos prepararmos também para o culto solene mais tarde. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Estamos despedidos.